Chegamos ao último episódio do Consciência no Cotidiano com a minha querida e amada Cláudia Feitosa Santana, que abrilhantou aqui as nossas tardes com o nosso intuito, né, Cláudia, de trazer ao longo desse período essa consciência de como a ciência é importante, de como a gente deve falar, mas antes de falar, de se expor, de se colocar nas redes, pesquisar, ter esse engajamento mesmo pessoal na pesquisa. E foram muitos episódios em que a gente trouxe esse enfoque. E para essa nossa última conversa do Consciência no Cotidiano, uma alegria imensa ter você aqui. Também mostro aqui o livro da Cláudia, que foi muito, né? A gente se baseou muito nas pensatas que ela traz do livro Eu Controlo Como Me Sinto. Uma ferramenta importante, né, Cláudia, para a gente poder manejar esse nosso universo interior. E hoje você preparou para a gente uma conversa sobre como lidar com esse tamanho volume de informações que nos causa ansiedade, muitas vezes nos causa confusão. E isso só tende a piorar, né, querida? Boa tarde. Boa tarde, Pétria. Boa tarde, queridos ouvintes. Já sei que tem gente aí triste, reclamando que está acabando com o programa, mas vocês não vão me perder, voltarei sempre. E com as redes sociais, vocês podem sempre me seguir. Mas Esper, Cláudia, assim, são tantas pessoas. Mas, por exemplo, a Rosane Music mandou pra gente reflexões do programa durante praticamente 3 anos, 2 anos e meio. É uma coisa incrível. Então, ouvintes, continuem, porque assim, eu aprendi muito com ela. Ela me trouxe informações, e os outros ouvintes também, que eu não estava por dentro. Por exemplo, essa imagem do cavalinho. As informações, elas são muitas. Eu, por exemplo, fico desde a faculdade, eu já ficava ansiosa. Não é ansiosa, porque naquela época não tinha essa palavra. Mas eu ficava triste, me incomodava, atrapalhava o meu dia quando eu comecei a comprar o jornal diariamente, acompanhar as notícias. Eu não estudava jornalismo, eu estudava arquitetura e estudava engenharia na época. E aí eu decidi que aquele noticiário do cotidiano não agregava nada na minha vida, não mudava nada na minha profissão. E eu parei de acompanhar. Depois de um tempo, eu comecei a pegar informações com pessoas que eu sei que consomem e que podiam me informar. Uma curadoria. Exato, uma curadoria, porque eu acho que a gente precisa disso. Hoje, eu acho que tudo bem, tem esse volume gigantesco de informações, mas eu tenho já a minha curadoria. Sim. Eu sei aonde eu posso checar. E o problema é que eu nunca sei pronunciar o nome dela, da Chimamanda. O perigo da história única. Para você realmente entender uma história, você tem que buscar diversas fontes. Ou você vai, com a sua curadoria, atrás das pessoas que você sabe que você pode confiar, ou que estão te trazendo um pensamento alinhado ao seu. Porque muitas vezes nós queremos isso. E aí, vamos falar do cérebro podre? Por exemplo, eu fui entender qual era a história dessa eleição do termo cérebro podre. É uma boa reflexão do consumo de muitos conteúdos irrelevantes. Só que isso não é uma novidade na nossa vida. Não é. Sempre existiu. Mas nesse volume? Esse volume talvez não. Mas cada um determina o volume que vai. Mas eu acho que a gente é muito bombardeado, Cláudia. Eu vejo assim, vamos lá, a nossa infância. Os meus filhos, já não é a mesma infância. Pelo volume de informação. Nesse sentido, assim, eu acho que... Mas eles têm um cérebro... Sim. Que tem uma capacidade de plasticidade para poder lidar melhor com o volume de informação. Pode ser. A gente precisa aprender. Eu, por exemplo, no começo, parecia um volume gigantesco de informação. Eu fiz a minha curadoria. E agora eu decidi que uma coisa que me incomodava muito era ver notícias de idiotas, ver jornalismo mal feito. E o que eu comecei a fazer, alguns ouvintes já devem ter percebido, eu vou começar a denunciar. Perfeito. Eu faço história agora, jornalismo de baixíssimo nível. Qualidade. E muitos deturparam, por exemplo, o que significa o cérebro podre. Cérebro podre não é que o seu cérebro está podre. Exato. É só uma metáfora de quem está consumindo conteúdos irrelevantes. Muitas notícias começaram a mostrar como se isso realmente estivesse deteriorando o seu cérebro. Não está. Não é assim. Para você ver como a capacidade crítica, as pessoas estão
pensando menos, ou não sei se menos, ou se tá flagrante, que é muito raso, o nível de reflexão das pessoas no geral, ao ponto de publicarem esse tipo de coisa, né, Cláudia? Por exemplo, tudo bem ter essa terminologia, porque a gente aprende a história dela, que veio do Turô, que era da época da praga das batatas. As batatas estavam apodrecendo. E o que ele dizia? Os cérebros também estão apodrecendo. As pessoas gostam do quê? A ideia simples. A ideia básica. Elas não querem enfrentar maniqueísmos, a complexidade, as histórias que são visões multifacetadas. Então, a metáfora dele é maravilhosa. Mas as pessoas estavam transformando isso para dizer: eu cuido do meu cérebro, fulano de tal sem o cérebro podre. Não é bem assim. Isso é de um reducionismo que tremendo. Não cabe mais. Não cabe. E aí, o que acontece? Até a Oxford, a imprensa da Oxford, que não tem nada a ver com a academia de Oxford, mas que é da universidade, que é praticamente 10 anos e a melhor universidade do mundo, até ela cai no clickbait. Porque não foi ela que elegeu a palavra do ano. Foi um voto popular. E as pessoas são atraídas por esses termos impactantes. E aí, a gente precisa dessa curadoria. Então, quem me segue já ficou sabendo em menos de um minuto a história certinha. E não é que a sua memória está deteriorando, o seu aprendizado está deteriorando. Não é isso. Eu, por exemplo, eu sei usar, eu aprendi a usar essa tecnologia e, para mim, ela me traz uma possibilidade de informação que eu não tinha há 20 anos, Pétria. Eu era da época que eu tinha que pegar microfilmagem de artigo para poder fazer meu mestrado. Em 2002, 2004, eu tinha colaborador meu do outro lado do mundo que me mandava envelope de artigo. Maravilhoso, gente. Como evoluímos, né? Como evoluímos. Tem que ser reconhecido isso. Tem que ser reconhecido. Porque você pode usar isso em seu benefício. Eu fui uma das primeiras brasileiras que fez um vídeo que chamou a atenção sobre o celular. E eu perguntava assim, celular faz mal? E eu fechava o vídeo dizendo, nós precisamos ser digitais conscientes. É isso. E nós podemos, porque nós não vamos deixar de ser digitais. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Na década de 90, no começo dos anos 2000, a preocupação, principalmente, por exemplo, dos grupos da semiótica, era a analfabetização digital. E hoje, a preocupação é dessa podridão com o celular. Como eu já falei, e vou repetir de novo. Porque quando a gente não sabe se uma coisa pode fazer mal ou não, a gente tem que tomar cuidado com o uso dela, principalmente crianças e adolescentes. Mas não adianta cair nessa histeria que o Jonathan Haidt defende, que é simplesmente que é o celular que está causando os transtornos, porque nós não temos evidência para isso, e de que é os pais superprotetores que estão trancando desde 1900, 2000, achando que as crianças, estando no celular, estão mais seguras e não estão brincando nas ruas. Essas duas teses são muito cômodas e é o que os pais querem escutar. Porque aí eles largam as crianças, e na classe média alta, que muitos pais o que mais querem é fazer isso, não ter tanta responsabilidade, ou ficar um jogando para o outro, porque pais separados é 50%, 50%, mas não é 50%, 50%. Não é. Pai separado é 100%, 100%. Criança precisa do pai 100%, da mãe 100%, da avó, do vô, do tio, da tia, de todo mundo. Mas você acha o quê? Que é tipo assim, um terrorismo de falar que a culpa é tudo do celular? Um terrorismo e uma demonização. Você tem que tomar cuidado, quanto mais tarde, melhor. Mas, por exemplo, se você tiver a sua filha, quantos anos ela tem? 9, vai fazer 10 em março. Vai fazer 10. É a mesma idade da minha sobrinha, que já tem os amiguinhos que tem uma plataforma de joguinho e de conversa entre eles. E aí eu falei, o que você quer de presente de aniversário? Um chip, tia, pra ter internet. Eu falei, bom, isso você conversa com a sua mãe. Se a sala inteira tiver celular e a sua filha não, já é uma coisa complicada. A minha é. Tem 3 só na sala que não tem, eu não dei, não vou dar. Mas ainda tem 3.
É. Mas tem que tomar cuidado, porque você não pode ser a mãe da única filha que está desconectada. Mas a gente fala também, Cláudia, por outro lado, por que que tem que ter tão cedo? Eu vou te dar alguns Não exemplos. deveria. Aconteceu já na minha casa, por exemplo, era a festa da minha filha. Aí, olha só, implicações. Porque é lógico que a gente generaliza, mas existem fatos que são tão malucos, assim. Festinha da minha filha. Sei lá, acho que 7 ou 8 anos. A criança, que já tinha celular, ela saiu da festa sem me avisar. A mãe ligou, ela foi embora. E é que eu vi e fui atrás para entender o que estava acontecendo. Então, assim, porque você dá uma autonomia, essa criança ela tem responsabilidade para lidar com um celular com chip. Mesmo a questão das mensagens, eu vejo o lado que você traz e acho que está correto o que você está falando. Mas, por outro lado, ter grupinhos sem uma supervisão, não é controle, uma supervisão de um adulto nesses grupos, seja de WhatsApp ou tarará. Já fiquei sabendo de casos próximos de conteúdos bizarros que são compartilhados por crianças de 8, 9 anos em WhatsApp. E aí? Onde está a supervisão? Porque eu acho que falta, na verdade, tanto nesse ponto que você traz de, gente, não vamos fazer terrorismo, mas do outro ponto de gente que dá, e é uma questão muitas vezes até de status, de ficar dando o último iPhone para uma criança de 6, 7 anos, que é uma inconsequência. Sabe o que falta na minha visão? E eu queria te perguntar, bom senso. E as pessoas não estão treinadas no bom senso. E aí que vem um termo como brain rot, porque não sabe usar, e aí vicia. Olha essa questão das bets, olha o que o Brasil está vivendo. Isso não é uma falta de total... Bets não deveria nem existir. Claro. Como tabaco não deveria nem existir. Eu sou muito crítica das indústrias, em geral. Mas indústria do tabaco, indústria de jogos não deveria existir. Não deveria. Não deveria existir. Mas, por exemplo, indústria farmacêutica, que tudo bem, a gente não pode confiar, indústria química, mas nós precisamos delas. Então, nós precisamos de regulamentação e de uma série de coisas. Mas, na questão, por exemplo, da sua filha, que é um exemplo bem prático, na hora que você começa a sentir que ela está sentindo um isolamento, aí é um momento de tentar negociar, supervisionar. E não, você quando dá um chip de celular para ela poder ficar nessa sociabilidade com os pares, que é extremamente necessária, ela não se sentir uma outsider, uma de fora, mas ela não pode ter a autonomia. Ela pode ter alguns momentos de uso regulamentado. Gosto dessa ideia. Mas se ela passa a ser a única isolada, como é o caso de uma colega nossa da Inglaterra, que a filha dela tem 14 anos e não tem celular. E o meu marido falou, eu acho que você está exagerando. Porque você está levando ela para um outro extremo e esse outro extremo vai deixá-la isolada. Uhum. Dependendo da personalidade dela, pode ser ok. Mas os pais têm que analisar qual é a personalidade do meu filho e o que ele precisa. Eu vou te falar também só mais uma coisa para botar um agravante aí, sabe? Vou te botar um agravante aí também. Eu ouvindo um pouco falar do que essas crianças de 9 anos trocam. Pornografia, por exemplo. Não, mas uma coisa menor até, uma coisa até mais banal. Menina já só falando de maquiagem. Assim, não, eu não sei se eu tô afim. Não, é entendeu? absurdo. Por quê? Porque não tem. E, de novo, isso aqui, e eu vou te falar assim, eu tô mostrando para quem tá no YouTube, tô mostrando aqui o celular. Eu acho isso aqui uma máquina fantástica. Fantástica. Eu acho que talvez, assim, como um suporte. Você ter a tranquilidade de entrar no seu celular e poder ver o GPS de onde está o seu filho e sua filha. Isso. Não é? E também mesmo a gente falar até das redes sociais, eu adoro a maneira. Eu faço muito do meu trabalho melhorou muito depois das redes. Essa discussão, eu acho, Cláudia, quero saber também a tua opinião, mas assim, acho que ela tem que estar posta a partir do momento em que pais e mães estão preparados para dar, junto com uma cartilha de letramento digital, letramento político, letramento jurídico. Se você quer dar com 8, 9 anos, não deixe a pessoa ficar isolada, mas precisa ter junto a cartilha para eles saberem fazer curadoria e tal. Mas não é o que acontece. Sem dúvida alguma. Por exemplo, essa minha sobrinha de 9 anos, eu não sei qual vai ser o resultado aí no Natal. Depois eu conto. Tá, eu quero Mas saber. ela não tem.
Aí Ainda ela não não tem, tem. mas de vez em quando vem querer emprestar. Mas existe uma regulamentação, existe uma supervisão de quais os joguinhos que ela É. vai usar É. para ela poder usar. Já a minha sobrinha mais adolescente já tem o celular há mais tempo. Mas, por exemplo, ela lê romance no aplicativo de celular. Maravilhoso. Aí funciona. Mas eu também não gosto. Mas ela, por exemplo, respeita mais a regra de sentar para jantar conosco sem usar o celular do que meus pais. Você tá brincando. Ah, maravilhoso esse exemplo. A Meus pessoa vai pra pais, mesa lá. Eu tive altas brigas, porque eles são altamente tecnológicos. Nem 82 anos, 77 anos, acha que tá normal pegar o celular no meio do jantar para responder alguma mensagem. Tic-tic-tic. E Olha os lá. meus sobrinhos adolescentes não fazem isso. Exemplo. Não é? Qual é o exemplo que a gente tá dando? É o É bom perfeito senso, não isso que é? você falou. E assim, tudo bem. E é tão friendly, né? É tão fácil de usar essa tecnologia que os idosos também, ou super idosos, conseguem usar. E agora, hein? Tá na sua mão, diante da nossa cientista, neurocientista aqui. Acaba o Consciência com o Cotidiano, continua nas redes. Você pode ouvir e reouvir todos os episódios. Mas já deixei Cláudia Feitosa intimada, porque tenho contato direto com a nossa neurocientista de plantão. Com Pra certeza. todas essas polêmicas, eu vou te ligar pra gente voltar a conversar, porque uma vez revista CBN, sempre revista CBN. E sabe o que eu lembro? É, A primeira vez que eu vim na revista CBN É. era lá na Berrini. é. Faz anos. Eu tava tão nervosa. Maravilhosa. Mas eu tava tão nervosa. E a menina olhava pra mim. Eu não lembro quem tava de plantão com você, a produtora. E É. ela até achou estranho. Olha, fui treinando essa ansiedade, ó, e hoje eu tô muito melhor. Maravilhosa. Sempre tem aquela ansiedade Um saudável friozinho. de não esquecer de falar alguma coisa importante, de poder falar alguma coisa que vou entender errado. Mas comparado do lidar com isso no começo e de agora, é uma outra história. E faz um favor pra mim. Quando a gente for fazer as nossas conversas próximas, é que você tá morando em Portugal ainda? Tô. Ah, porque eu quero você mais vezes aqui também. Acaba o quadro e eu quero ela mais vezes aqui comigo. Ó, quem quiser continuar com Cláudia também, esse livraço que eu amo. Inclusive, foi uma das inspirações pra gente começar esse quadro, que é o livro dela Eu Controlo Como Me Sinto. E a gente segue nessa missão, né, Cláudia, de letramento mesmo pra nós mesmas. E a partir do momento que a gente faz pra gente, a gente comunica, né, faz essa ponte. Eu admiro demais seu trabalho. Sigo te seguindo e como eu disse aqui, muitos ouvintes estão mandando mensagem que vão sentir uma falta imensa, mas não é uma ausência. Não. A Cláudia continua com a gente sempre que necessário pra comentar os conteúdos relevantes, querida. Te desejo o máximo de sucesso e fica pertinho, tá bom? Meus queridos ouvintes, estarei com vocês. E para quem não me conhecia, né, nas minhas redes, todas as redes, é Cláudia Feitosa Santana. É assim que a gente fica com consciência no cotidiano, mas eu lembro você, pode continuar ouvindo e acompanhando no Spotify, nos revistas CBN, no YouTube. Você pode continuar aqui com a gente. A Sinara Guimarães, viva! Melhor programa e tal. Dino Canali, Cláudia Feitosa é top. Vocês vão ficar com muita saudade dela, mas vai continuar com a gente. Não vai assim embora pra sempre, tá bom? É só ir embora toda semana. E se você chegou até aqui comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, faça seu comentário. Tem dúvidas? Pode